Olá, amigos e irmãos, bom domingo a todos. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estou chegando agora da Escola Bíblica Dominical e quero desejar a você e sua família um abençoado domingo, tá bom? E a lição que nós estudamos hoje foi a lição de número 9. Lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Essa foi a lição. E eu quero dar um resumo bem rápido, eu quero ser breve, não quero demorar tanto, em 4 pontos que nós podemos extrair dessa lição de hoje, sobre perseguição, sobre oposição à obra de Deus. Isso não é um fato novo. Poxa, a igreja está sendo, os irmãos estão sendo perseguidos, está tendo oposição, está tendo rejeição. Não, isso não é novo, tá? Isso é desde eras remotas, desde lá do início existe esta oposição àqueles que trabalham, àqueles que estão lutando em prol do reino de Deus. As oposições, um dos homens citados aqui é Neemias. Neemias teve oposição, Moisés teve oposição, Josué teve oposição, e Jesus teve oposição. E a igreja atual também, nem nada seria fácil. Jesus lançou essa missão para que depois que todos deixassem, depois que ele partisse para o Pai, ele deixou a missão para os discípulos, que foram apóstolos, sucedeu-se as gerações que chegou até nós. Mas as oposições, elas sempre estiveram presentes, na vida ou no cenário daqueles que estão batalhando para chegar no reino dos céus. Então sempre tem ali, as oposições, elas acontecem devido a pensamentos, ideias, há tempos atrás, deve ter uma semana ou duas que eu gravei um vídeo sobre isso, os motivos que causam isso também, gravei e coloquei no meu canal lá no YouTube. Tá certo? O meu abração para o pastor Haroldo Pascoal, para todos os irmãos. Da lição que nós estudamos hoje, eu quero deixar 4 pontos que nós observamos aqui, tá? Na classe onde eu estudei hoje. Hoje eu fui aluno na classe aqui, e nós tiramos 4 pontos importantes nessa lição, para ficar frisado. Primeiro, oração. Só se vence oposição, oração. Primeiro, que é igreja é igreja. Igreja não é organização igual a organização no mundo aí. Não é uma corporação, não é uma companhia, não é uma empresa, não é um órgão público, assim, em termos de política, onde tem as oposições e tal, não. Mas a igreja tem oposições também. Jesus teve oposições também. Mas vamos aos pontos importantes para nós enfrentarmos as oposições que impede o processo legal, que impede o processo legal da pregação do evangelho. Qual é a real missão da igreja através dos tempos? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Essa é a missão da igreja de fato. Aquele que crê será salvo. Então, quando alguém aceita Cristo como Salvador, ele está renunciando toda aquela vida ruim, estranha que ele estava levando, e assumindo uma postura de um cidadão do céu, em termos de tudo, de comportamento, de mente, em termos de tudo, uma mudança radical de vida, para se aproximar do santo que é Deus, aleluia. Então, 4 pontos nós tiramos dessa lição hoje, que o professor passou. Um deles, oração. Só se vence a oposição com o joelho no chão, com vida dedicada à oração. Terceiro, confiar em Deus. Não adianta nada você ser servo de Deus e não confiar no Deus que você fala nele. Você está entendendo? Você louva o nome de Deus,
Você fala do nome de Deus, mas você não atribui uma confiança total ao Deus que você serve. Isso é perigoso, te atrapalha. Então, segundo, né, ponto a ser observado, nós observamos nessa lição, é confiar no Deus que servimos. Atribuir a Ele, Senhor, ó, o negócio não está bonito não, Senhor. Está aqui, ó, olha isso aqui, ó. Eu trouxe aqui para o Senhor uma lista de situações que nós precisamos resolver, Pai eterno. Ajuda nós. Então, oração, confiança no Criador. Terceiro, trabalhando, né? Continuar trabalhando. Você precisa orar, confiar e manter uma constante trabalhando na obra de Deus. Você precisa trabalhar na obra de Deus. Você precisa fazer acontecer na obra de Deus. Se alguém não quer ir, vai você, né? Hoje tem as opiniões de todas as formas, mas a obra de Deus, nós temos que continuar trabalhando. Neemias, quando foi erguer os muros, se ele para, poxa vida, estão me perseguindo, estão falando mal de mim, estão me caluniando, zombaram de Neemias, disseram, Neemias falou assim, Neemias, esse muro de vocês aí, até se uma raposa encostar nele, ele cai. Está entendendo? Então, existe, primeiro Neemias foi zombado, depois ele foi desprezado, perseguido, mas ele manteve-se firme no seu trabalho, na sua missão, ele concluiu a sua parte. Interessante que nesse processo do retorno dos filhos de Israel, do cativeiro, cada um desses personagens tiveram seu papel importante. Neemias teve seu papel importante, Esdras teve seu papel importante no cumprimento da palavra, os profetas tiveram seu papel importante, cada um cumpriu a sua parte como deveria no processo, e o povo foi atendido, voltou para a sua terra prometida, se estabeleceu novamente. Você está entendendo o negócio? Então, você precisa, como servo de Deus, saber o potencial que você tem dentro da casa de Deus. O seu talento, a sua gana, a sua vontade de fazer alguma coisa. Então, se você ler a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse, vai entender que muitos homens que desempenharam papéis grandes, que estiveram à frente da obra, batalhando, eles acreditaram no ideal, né? Eles olharam para o Criador. Então você precisa entender o potencial. Oposição você vai ter. Pessoas que não vão concordar com você, vai ter. Pessoas que não vão orar com você, vai ter. Vai você orar a Deus, né? Vai para o teu quarto, tem um hino de Marquinhos Gomes, né? Que diz, fecha a porta do teu quarto e ora. E Jesus mesmo, quando nos ensinou a orar através da sua palavra, ele diz, fecha a porta do teu quarto e ora em segredo, e o Pai Celestial te abençoará. E o quarto ponto que eu quero frisar para vocês aqui, que nós extraímos dessa lição, foi trazer ânimo para o povo, né? Não precisamos ficar com aquele espírito, se nós estamos sofrendo perseguição, se você está em uma igreja, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja no estado do Espírito Santo, seja fora do estado do Espírito Santo, seja em qualquer cidade que você esteja e que você é um servo do Senhor, se na sua casa que você está trabalhando, na igreja onde você é servo, você percebe que essa igreja está sofrendo oposição, os trabalhadores estão sofrendo oposição, você não deve esmurecer, ficar cabisbaixo, achar que tudo acabou. Não, nós devemos se animar, nós vamos vencer, nossos irmãos venceram, os profetas venceram, os homens e mulheres venceram no passado, agora que é a nossa vez de trabalhar, de mostrar o serviço, Jesus falou assim, ó, eu dei o início aqui, agora eu estou subindo lá para o Pai, daqui a pouco eu vou voltar, vou deixar o Consolador com vocês, mas vocês, ó, dá conta disso aí. Os apóstolos pegaram com gana, caíram em cima, na oração, na palavra, no jejum, morreram também, não tem problema. Os outros cristãos que seguiram foram queimados, dilacerados, cortados ao meio, degolados, mas eles chegaram e entregaram o bastão para nós.
Aleluia! Oh, glória a Deus! Entregaram o bastão para nós. Olha, nós estamos aqui arregaçados, dilacerados, mas nós acreditamos naquele que nos chamou. Segue para frente agora que nós vamos ficar por aqui. Eles morreram, eles não vivem para sempre. Eles tiveram que passar dessa vida para outra e estão aguardando o julgamento final. E agora é a nossa vez. Na nossa vez nós vamos fazer feio? Irmãos, a oposição, a Bíblia diz que nenhuma ferramenta levantada contra a obra de Deus prosperará. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os discípulos, os apóstolos batalharam, os irmãos do passado sofreram, foram triturados, entregaram o bastão para nós e agora nós vamos... Não vou não, está meio desanimado, está sem graça. Irmão, nós estamos passando no vale, no vale, o vale não tem graça, irmãos. Nós estamos na pior fase da igreja, na face da terra. E não é tempo de pensarmos nisso não, irmãos. Se nós ficarmos pensando, não vai dar certo, eu não vou porque fulano não foi, Bertrano não foi, Ficando fez isso, Ficando fez aquilo. Irmão, nós estamos na hora da batalha. Os nossos irmãos do passado estão esperando que nós cheguemos lá e eles querem saber, irmão, que nós cumprimos com o bastão, nós entregamos, chegamos juntinho no dia da chamada para o céu. Aí um esmurece, não vou não, estou cansado, estou desanimado, a igreja está desvaziando, irmão, a igreja está sofrendo, a igreja está sendo sulapada, não é só no Espírito Santo, não, é em todo o país. No momento que eu estou falando agora aqui, eu não estou no estado do Espírito Santo, eu estou em outro lugar. A igreja está sofrendo ataques, a igreja está sofrendo ataque de todas as formas. E não é só o povo assembleiano, não. Assembleiano, não. É todo o contexto que se diz igreja. Está sofrendo. Então nós que somos trabalhadores, estamos orando, estamos buscando, estamos honrando a fé que foi nos proposta, estamos obedecendo a palavra de Deus. Nós vamos aceitar a derrota, meus amados. Nós vamos cruzar os braços e aceitar a derrota, aceitar com facilidade. Nós vamos se render. Nós vamos declarar rendição, sem fazer nada, sem orar, sem buscar, sem cair para cima. Aleluia! Nós temos que se animar. Você chega perto de um, eu estou ruim, eu nem sei se eu vou, eu nem sei. Irmão, pelo amor de Deus, nós precisamos honrar a fé dos nossos irmãos, nós precisamos batalhar pelas vidas que estão sofrendo lá fora, nas drogas, no crime, na violência, família sendo destruída. O Senhor nos colocou no caminho para poder batalhar, irmão. Aí nós ficamos de braço cruzado. O inimigo destrói a família do nosso lado e depois destrói a nossa também. Você já leu a história dos hebreus? Você já leu quando os romanos vinham marchando para poder dar o ápice final na batalha, na guerra contra os judeus? Você já leu essa história? Pois é. Você vai deixar o inimigo? Não vai dar, eu vou me entregar. Irmão, não é momento disso, irmãos e irmãs. Não é momento de ficarmos em casa olhando para o tempo. Não é momento de aceitarmos a proposta do diabo. Quantos que estão aceitando a proposta do diabo? Estão ficando em casa. Tá certo? Que tem a pandemia. Que temos que obedecer às autoridades. Tem o grupo de risco. Concordo plenamente. Mas e quem não está no grupo de risco? Você esqueceu que essa pandemia é só um aviso? Você esqueceu que essa pandemia é só uma das coisas, um dos testes que vai acontecer? Meus irmãos, a história da raça humana, ela não começou no dia que nós nascemos, ou que você nasceu. Lê a história, estuda a palavra de Deus, você vai entender o que o inimigo está preparando aí. É na palavra de Deus, é no estudo sistemático da palavra de Deus, você vai entender
a artimanha do diabo para poder destruir a igreja de Deus. E nós que somos servos de Deus, irmãos, nós não podemos se entregar, não vamos deixar que o inimigo venha. Hoje eu estava lendo de manhã uma coisa interessante, no livro de Lucas, que se o inimigo, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o inimigo vai embora. O inimigo vai embora. Daqui a pouco ele volta. Se ele encontrar a casa vazia, ele traz mais 7. Você vai aceitar isso, irmão? Você vai aceitar isso, irmã? Irmã, nós temos que buscar a Deus pelas almas. Lá no livro, na lição, eu até gravei aqui, interessante, que Neemias, quando estava falando com o povo, aqui na leitura em classe, você deve ter lido na sua escola dominical, que no capítulo 4, versículo 14 de Neemias fala assim: e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Oh, glória! Talvez você pode até estar aí no seu cantinho reclamando, dizendo alguma coisa, mas eu estou orando por você. Quero que você vença. Eu não quero que o inimigo te vença. Eu não quero que a sua vida seja destruída. Enquanto talvez você pode estar aí, em algum momento pode estar falando no meu nome, eu estou orando por você e eu quero que você vença. Não estou um pouco me lixando se o meu nome está rodando bem ou mal. Eu só sei que é o seguinte: eu estou orando por você, estou orando pela minha família. Hipócrita eu seria se orasse só para mim e minha casa. Não, eu tenho que orar por você, porque eu acredito que você tem uma alma assim como eu tenho, e que naquele grande dia o Senhor nos chamará para tomar conta, para nós explicarmos a Ele, e nós vamos ficar de braços cruzados, meus irmãos. Então, o ponto que nós extraímos dessa lição é essa, que nós temos que continuar orando, continuar confiando em Deus, continuar trabalhando, e quarto, animar o povo. É o nosso compromisso, cuidar para que o povo tenha um ambiente favorável das suas lutas, das suas batalhas. Tem os rebeldes? Sim, tem os rebeldes. Os rebeldes é uma parte do processo, mas há muitos doentes, há muitos fracos, há muitos tristes, há muitos angustiados. Oh, glória! A igreja não se faz só de crentes rebeldes, não. A igreja tem crentes sofrendo, a igreja tem famílias sofrendo, a igreja tem casais sofrendo, a igreja tem jovens sofrendo. Nós temos que orar por esses que estão angustiados. Se nós gastarmos muito nosso tempo tentando resolver o problema do rebelde, nós vamos esquecer que nós temos os doentes, nós temos os fracos, nós temos os tristes, os angustiados. Tem cristãos querendo se suicidar. Há poucos dias recebi uma ligação de uma pessoa que falou: se o senhor não orar por mim, se o senhor não orar por mim, eu já decidi que vou me matar. Eu falei que eu ia ligar para alguém antes de eu tomar essa decisão de colocar uma corda no pescoço. Irmão, eu nunca vi em todo o tempo cristão ter coragem de querer se suicidar. Nós estamos vivendo nesse tempo difícil e muitos irmãos deveriam fazer a sua parte, estão cruzando o braço, reclamando do pastor, reclamando da mulher do pastor, reclamando da escola dominical, reclamando do diretor da mocidade, reclamando da irmã do ciclo de oração, reclamando da igreja. Irmão, e você? Quem é você? Meus amados irmãos, nós precisamos pensar sério. O diabo, ele lançou uma proposta e ele está acertando. Ele lançou uma proposta de se infiltrar no meio do povo de Deus e enganar os filhos de Deus. O diabo lançou uma proposta e muitos dos filhos de Deus estão caindo nessa conversa do diabo. É só olhar à sua volta, você está vendo. Ser cristão é carregar a cruz que Jesus carregou, meus amados. Aleluia.
Ser cristão é assumir a responsabilidade também da obra. Ser cristão é assumir a postura daquele que batalha. Ou morreremos aqui. Nós precisamos pensar sério nisso. Não estou aqui criticando A, B e C, não. Estou falando uma verdade. Se nós se entregarmos, ficarmos de conversinha mole para o lado do diabo, nós vamos perder. Eu não estou falando de ignorância. Ignorância é uma coisa, tá? E positividade é outra coisa. Tem que ser sério. Mas tem que ter postura. Não vamos cair todo mundo aqui. Você está onde? Eu estou na igreja, mas não sei se eu vou para o céu. Então, meus amados, nós precisamos prestar atenção nisso. Precisamos salvar a leitura que está no livro de Neemias, capítulo, que me deixou muito interessante essa leitura. Neemias capítulo 4, verso 14. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, né, e aos magistrados, e ao resto do povo: não temais. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível. Pelejai pelos vossos irmãos, ou glória, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Irmão, se tudo está falhando, a resposta está em Deus. Essa lição que estudamos hoje nos trouxe isso. Claro que ela tem muito mais elementos, eu separei esses 4 elementos para poder falar com você. Nós podemos e vamos vencer. O momento é crítico, o momento é ruim, é desconfortante. O momento não é bonito. Já sabíamos disso, já estávamos sabendo disso. Há muitos anos que eu estou ouvindo isso, que nós iríamos passar por isso. Para mim não me deixa perplexo, nem com medo, nem com nada. Eu não tenho medo disso. Eu não fico perplexo com isso. Não, eu já estava avisado pela palavra de Deus lá atrás, que esse tempo ia chegar, e ele chegou. E os cristãos estão sendo pulverizados. É assim que o diabo quer. Ele atacava. Eu lembro quando eu era garoto, com 12, 13 anos, eu lembro que quando ia fazer um culto, os demônios caíam. Você vê demônio cair agora aí? Você vê os processos de demônio aparecer aí? É muito difícil, porque o diabo mudou a estratégia e o crente não percebeu. Boa parte dos cristãos não perceberam que o diabo se infiltrou e está conseguindo ter êxito, porque ele está dividindo, deixando o crente aborrecido com o outro, crentes que não se falam, não se comunicam, não se entendem, não tem confraternização, não tem unidade, não tem união. Isso está em todas as esferas eclesiásticas, desde de lá de cima até embaixo. Esses dias Deus falou assim: eu sinto que eu posso fazer alguma coisa, eu sinto que eu posso ser produtivo, mas Senhor, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. A gente tem as batalhas da gente também, a gente tem as almas para ganhar, mas a gente tem as batalhas da gente também, as batalhas pessoais, as batalhas de negócios, a gente tem. E é uma batalha muito grande, mas eu vou vencer, você vai vencer também. O Senhor me perguntou: você sente um Josué? Eu falei: sinto, Senhor. Esteja perto do seu pastor. Foi isso que o Senhor falou comigo. Ainda ouvimos a voz de Deus, ainda nesse tempo presente. Eu estava ali lendo a Bíblia Sagrada há poucos dias atrás, e o Senhor me mostrou a palavra de Filipe, que o Espírito do Senhor chegou a Filipe e falou assim: Filipe, tá vendo aquele homem lá? Ó? Ele está lendo a Bíblia, chega-te a ele. Isso são pessoas guiadas pelo Espírito, que recebe o chamado de Deus, recebe a orientação divina. Se o obreiro de Deus, servo do Senhor, seja lá o crente de banco, aceitar ser guiado pelo Espírito Consolador que Jesus deixou aqui com a gente, a igreja será outra igreja. Mas se nós formos guiados pelas nossas vontades, nós vamos prejudicar até a igreja onde estamos. Você pode estar em qualquer lugar. Não existe melhor e nem pior lugar para ficar. Não. Só em país de guerra. Porque no Brasil, para ser igreja, é muito fácil. Temos todas as proteções das leis aí. Mas nós estamos brincando, deixando as coisas acontecer. Então, vamos pegar junto, irmão. Agarrar na mão um do outro. Deixar as indiferenças de lado. Porque o dia do juízo está chegando. Que vamos apresentar para o Senhor. Que Deus abençoe sua vida.
eu só trouxe aqui eu nem sei quanto tempo falou, só trouxe aqui um resumo, né, da lição de hoje que nós aprendemos na classe. Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar aqui um abraço para todos os irmãos, pastor presidente, pastor Haroldo, Pascoal, sua esposa irmã Delva, também todos os vice-presidentes do campo de Itaoca, os presbíteros, os diáconos da igreja sede, da igreja do Alto Moledo, com seu dirigente presbítero evangelista Anderson, auxiliar de trabalho Marcos Ferreira, todos os irmãos ali no Moledo, um abração para vocês. Um abraço para a igreja do Corvo do Óleo, com o presbítero Ézio e o Otoniel, auxiliar de trabalho Otoniel, também de todos os crentes ali do Corvo do Óleo. Também o meu abraço lá para a igreja de Gironda, onde está onde eu trabalho lá como dirigente, juntamente com o presbítero João Batista, que é dirigente também. Um abração com João Batista e sua família. Eu quero abraçar toda a congregação de Gironda, esse povo abençoado de Deus aí. Também eu quero mandar um abraço para a igreja de Soturno, na direção do evangelista Odair José, e o segundo é o presbítero Gilberto Aparecido. Um abraço forte a todos. Com vocês eu abraço toda a congregação de Soturno, todos os irmãos em Cristo, abraço todos, tá bom? Também quero mandar um abraço para a igreja do Santa Helena, lá na direção do evangelista Geraldo, e o seu segundo dirigente também. Eu quero abraçar todos os irmãos. Lá está também o presbítero Adriano. Vou mandar um abraço para todos. Enfim, se eu esqueci de alguém, peço perdão. Para as irmãs do Círculo de Oração, eu mando um forte abraço, né? Todas as irmãs do Círculo de Oração, suas lideranças. Não vou dizer nome aqui que eu posso esquecer alguém, né? Alguém ficar triste comigo. Um excelente domingo para todos. Um abraço para o meu filhão lá em Angola. Também o seu pastor Emanuel. Todos os angolanos. Um abraço para todos. Um abraço para todos os cristãos, né, servos de Deus no Brasil, fora do Brasil, missionários, evangelistas, todos que estão empenhados na obra de Deus. Um excelente abraço. Você tenha um excelente domingo, tá? Esse domingo seu seja gostoso, um almoço em família, reunido. Isso é maravilhoso, tá bom? Esqueci de alguém? Eu quero mandar um abraço aqui especialmente para essa mocidade bonita aí do campo de Itaoca, começando em Itaoca, terminando as congregações. Nós estamos juntos, hein? Tá bom? Eu passei dos 40, estou quase com 50 anos, mas eu apoio vocês, eu aposto em vocês e creio que vocês vão vencer e chegar mais longe. Vocês têm tudo, vocês têm condições, vocês têm capacidade, e vocês são jovens brilhantes, e eu estou junto com vocês. Não precisa nem me chamar, não precisa me convidar, nem nada. Não, eu não faço questão disso, mas eu estarei sempre perto de vocês. Que Deus abençoe a todos. Deus dê um abraço. Deus abraça a todos aí. Deus abençoe a todos. E vamos seguindo. Quero mandar um abraço para minha mãe, Maria Rita Rosa, toda a minha família espalhada aí no Brasil. Um abração para todos aí, os meus conterrâneos aí. Deus abençoe a todos no nome de Jesus, tá bom? Bom almoço, hein? Que cheiro gostoso está esse almoço aí, hein? Parabéns para as irmãs. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.